Olá, boa noite. Como pode melhorar? O que mais é possível? Que dia auspicioso. Olá, querida. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse webinário, nesse dia extremamente especial, com esse sol em Escorpião e tantos aspectos aí auspiciosos. Sejam bem-vindos. Estou arrumando minha câmera aqui. Veja se vocês estão me vendo bem, me escutando bem. Bem-vinda, Walter, boa noite. A nossa equipe aí trabalhando nessa produção desse webinário, de mais esse encontro lindo. Sejam todos muito bem-vindos. Ana, boa noite. Boa noite, Lívia. Que bom que você conseguiu. O que mais é possível, né? Como pode ser mais divertido ainda? No mínimo, mais divertido. Que tudo venha a nós com leveza, com alegria, com glória, que a gente possa caminhar através desse caminho da beleza, que nós possamos passar por todos os momentos da nossa vida com mais leveza. Soin ajuda muito, sim. O ano novo dos celtas, né? Essa noite tão polêmica. No nosso hemisfério também é celebrado o Beltane, né? Então, a gente tem essas duas celebrações bem importantes. Vanessa, boa noite. Tem muita gente inscrita nesse webinário hoje e tem muita gente que também assiste depois. Então, quem vai assistir depois se sinta muito acolhido também. E quem está assistindo agora também muito acolhido. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sou muito apaixonada. Aliás, eu acredito que é uma escolha isso. Eu falo só de temas que eu sou extremamente apaixonada, porque fazem sentido. E isso tem muito a ver com as irmandades femininas, com o pertencimento, com você se sentir segura para se expressar, para se colocar. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Mariani, eu sou idealizadora da Ciranda da Lua, da Universidade do Sagrado Feminino. Nesse momento, eu estou com dois trabalhos bem pontuais, que é a formação de guardiã de Círculo de Mulheres. Já a quinta turma vai começar online, daqui acho que 3 semanas, eu não me lembro o dia agora, mas é na semana seguinte do Encontro Mundial. E tem a formação de guardiãs do Conselho das Anciãs das 13 Luas, ou das 13 Mães Originais, que é um conhecimento baseado nas tradições nativas norte-americanas e toda uma história e um contexto. Eu sou psicóloga, eu sou educadora também, tenho formação em pedagogia e psicologia, sou junguiana, arte terapeuta, e tem um trabalho forte também com os círculos de mulheres, a dança-terapia, a biodança, essa parte mais arquetípica dos mitos. Gosto bastante dessa leitura. O Walter já nos alertou aqui. A quinta turma, né, de formação de guardiãs de círculos de mulheres vai começar dia 21 de novembro. Já tem bastante gente inscrita, porque nós adiamos um pouquinho o início, porque eu fiz uma reformulação baseada nas experiências anteriores. Então, vamos fortalecer aqui essa egrégora. É um prazer realmente realizar esse webinário nesse momento em que eu estou completamente presente para realizá-los, e isso é sagrado. A nossa presença torna tudo que a gente realiza muito sagrado, porque esse ato de estar, né, estou aqui, a minha mente pode até ir lá na frente, pode até lá atrás, mas meu corpo está dizendo, você está aqui. E essa opção de trabalho online chego em lugares muito inesperados, eu tenho tido retorno de pessoas de muitos lugares do mundo e eu me sinto muito privilegiada por isso. Então, quem já está online, deve ter gente chegando agora também. Eu aproveito para reafirmar aqui também o meu convite para o sexto encontro mundial, que vai acontecer
nos dias 15, 16 e 17 de novembro. E é um encontro lindo que acontece no Espaço Flow, né, na Floresta dos Unicórnios, em São Paulo, é Granja Viana, e tem uma programação lindíssima, né, desde Kundalini Yoga até parto humanizado, com doulas, né, com essa abordagem da Amazônia, com uma preocupação em unir o científico com toda essa humanização do parto, que tem muito trabalho, tem o Mindfulness, tem outros temas. Nós vamos colocar aqui o link para quem quiser informação depois, tanto do Encontro Mundial, que o primeiro lote já foi, a gente ainda tem o segundo lote, a gente finaliza, ele acontece daqui 15 dias, e para quem quer começar no dia 21, a formação de guardiãs de círculos de mulheres. Vai ser um prazer. Circeia vai estar no Mundial com a gente. Uau! Já é uma guardiã. Tem muitas mulheres que entram nos meus webinários que já fazem trabalhos maravilhosos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. Por esse motivo, nós somos já desse clã das cicatrizes, porque provavelmente todas nós, depois que vocês ouvirem ou se aprofundarem um pouco nesse webinário, vão entender o porquê nós somos, sim, uma egrégora muito forte. A Miriam, que faz um trabalho lindo, também tem um espaço lindo também no Tatuapé, tá aqui, vai estar no Encontro Mundial também. Uau, para quem não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição, porque vai ser, assim, maravilhoso. Como a gente diz na Barra de Axis, né, orgástico. Então, venham, vamos fazer parte. O Walter está colocando aqui que vai colocar o link para vocês da nova turma de guardiãs. A gente tem muitas aulas. Eu confesso que a minha formação de guardiãs, ela foi a primeira presencial aqui no Brasil, como formação livre, e na Europa também. E eu me sinto muito feliz por isso. Eu fiquei receosa um pouco de abrir a turma online, mas também quando a gente abriu, a gente não parou mais. Então, agradecer aqui também a Mariana, que já foi minha aluna, mas que também faz um trabalho lindo como terapeuta, Ayurveda, como professora de yoga, como coordenadora do Pulsar da Terra, que abriu a primeira turma comigo de formação online e depois a gente seguiu adiante. Então, agradecer essa equipe que trabalha da Companhia da Terra, o Walter, a Raquel, a Solzinho, todo mundo que trabalha nessa equipe, porque isso torna muito mais fácil o nosso trabalho. Dá para a gente trabalhar em equipe. O capitalismo consciente fala da cooperação, do trabalho cooperativo. Então, nós somos muito bons fazendo o que a gente realiza, mas nós somos muito bons e ainda podemos alcançar lugares inesperados quando a gente trabalha em equipe, quando a gente abre espaço para trabalharmos juntos mesmo. É bem importante. Simone, boa noite. Estou falando oi aqui para todo mundo. Todo o conteúdo que eu trago hoje, ele é fruto do meu trabalho, tanto individual, né, de autoconhecimento, de pesquisa, como meu trabalho em consultório, nos cursos que eu realizo, nas mentorias que eu realizo. Então, assim, é algo que passa pelo campo da experiência, né, da reflexão a respeito das respostas das mulheres, dos homens também que vão para a terapia. Para quem tem esse olhar de que o livro Mulheres que Correm com os Lobos é só para... Deixa eu tirar o som do meu celular. É só para mulheres, está muito enganado, porque não é. Ele é um livro fundamental, tá? Lívia, é maravilhoso mesmo formar um círculo de mulheres. Eu faço um treinamento. Ai, que linda! Gratidão, gente. A formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu vou ser bem sincera, eu sou leonina, tá? Eu tenho muita humildade, porque Leão rege o coração. Eu tenho uma lua em Virgem, né, um ascendente em Touro, mas eu tenho capacidade também de validar o meu trabalho. E eu só valido o trabalho de outras mulheres porque eu valido o meu. Se eu não validar o meu trabalho, não colocar sim, o meu trabalho é muito bom, é muito bem feito, estou sempre pronta para mudar o que for preciso, sempre disposta a olhar, esse é um lugar. Beijinhos de Portugal, Renata. O ano que vem
eu vou mesmo para Portugal, tá? Já está fechado. Esse ano eu não consegui organizar minha agenda, mas o ano que vem, na entrada mais ou menos em 21 de março, né, quando a gente está chegando o nosso outono aqui, a primavera de vocês aí, eu vou estar a caminho de Portugal. Logo, logo vocês vão ter notícias a respeito disso, tá? Então, super prazer. Hoje o nosso tema é o Círculo de Mulheres, né? Eu peguei um capítulo bem especial do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Falando um pouquinho sobre o clã das cicatrizes e a medicina das irmandades femininas. Então, esse webinário, como eu falei há pouco, ele é inspirado, ele tem como fio condutor, sim, o livro, né, e a psicologia junguiana, e principalmente, nesse caso hoje, esse conto do clã das cicatrizes, esse não um mito, mas na realidade essa opção, esse capítulo, né, que eu acho que se não me engano é o capítulo 13, bem auspicioso, né? Num dia de celebrar o Dia das Bruxas, a gente está trabalhando, né, com o capítulo 13, que é um número extremamente mágico. Então a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, vamos vivenciar e trocar sobre as novas irmandades, sobre a importância das lágrimas, sobre a importância de nós superarmos o nosso orgulho e vivenciarmos e trazermos a presença da nossa vulnerabilidade, sobre o que é essa anestesia emocional que acaba nos levando a perder o contato com o nosso self, e a gente entra em desequilíbrio entre ego e self, o nosso melhor, né, o nosso aspecto instintivo. Quais são as suas marcas de combate e os seus segredos mais obscuros? E eu vou falar um pouquinho também de uma experiência, que é uma parte do texto da Clarissa, que é o capote expiatório, o que ele é e como trabalhar isso em círculo, né? Eu faço um trabalho tanto individual em terapia como em círculo. Eu fazia já com arte terapia, com uma outra proposta, mas quando eu agreguei isso, somei com a sabedoria que a Clarissa traz no livro dela, deu uma riqueza muito grande a esse trabalho. Ou seja, se você tem uma oportunidade de se reunir com outras mulheres e contar as suas histórias, ser acolhida e acolher, isso é muito maravilhoso. Mas ainda que você não tenha essa oportunidade, ainda que você não consiga olhar para isso, seja gentil, tenha respeito para com você, tenha carinho, né? Que mesmo não sabendo que dores aquela mulher carrega, é certo que caberia eu também, porque nós somos mulheres, então nós carregamos muitas dores parecidas. Hoje é uma lua nova, né? O nosso ápice da lua nova foi dia 28 agora, a gente está com o sol em Escorpião, a lua em Sagitário, Mercúrio em Escorpião e Vênus em Escorpião. Não é um webinário sobre astrologia, mas eu acho muito importante a gente observar. É fundamental nesse final de outubro, comecinho de novembro, a gente observar. Eu trouxe um aspecto bem importante aqui, é uma quadratura que está acontecendo entre Marte, Plutão e Saturno, né? E como Marte está mais ou menos a 17 graus de Libra, por estar, né, nesse aspecto com Libra, fala sobre essa, e Libra ser o oposto complementar de Áries, né? Fala sobre esse momento oportuno de nós usarmos a eficiência da força de Marte, tendo em conta o outro, que é a empatia, não atacar, mesmo que seja um momento em que as emoções vão estar muito afloradas, é um momento da gente observar e trazer essa diplomacia de Libra. Então, porque Marte está muito conectado, né, com esse aspecto de Libra agora, nessa quadratura que a gente está vivendo. O Marte está extremamente ativado, né, e tem toda uma configuração da gente trazer para fora as nossas feras interiores,
a gente ativar, e a impulsividade nesses dias ela é muito natural, mesmo porque a gente está aí entrando num Mercúrio retrógrado em Escorpião, ou seja, o Mercúrio estacionado, então a gente fica confuso na nossa fala, a gente acaba, por ser o planeta da comunicação, e ele está nesse movimento retrógrado, a gente acaba sendo não tão claro com a nossa palavra, não tão leve com a nossa palavra, então a gente tem que observar, porque na realidade nesse movimento retrógrado o Mercúrio está muito distante de Vênus, então a gente tem que trazer esse Vênus para mais próximo, nessa deusa do amor para mais próxima de cada um de nós. Então essa Lua também que está em conjunção com Júpiter, fala, que entrou hoje cedo, fala de um entusiasmo. Hoje é um dia que as pessoas naturalmente estão entusiasmadas. Se você sentiu isso durante o dia, é muito natural desse céu que a gente está vendo, está tendo hoje, dessa astrologia. A astrologia é uma ciência muito legal, eu uso para tudo. Então, observem isso. Mas é um momento também de muita impulsividade, da gente ter cuidado e ter gentileza com esse Marte que está aí, trazendo uma coisa mais visceral, tá? Então, a gente tem que domar a nossa mulher selvagem num bom sentido. Como que a gente doma? Conhecendo-a, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Saudade dos webinários. Domênica, eu também tenho. Eu adoro. Acho que a gente não teve a semana passada, porque eu tive um evento que é o EBX, o Encontro Brasileiro de Xamanismo, um evento lindo, que eu tive a oportunidade de sentar numa mesa com mulheres maravilhosas de medicina, e a gente falou sobre vulnerabilidade e poder, que tem muita conexão com o que a gente está falando aqui hoje. Nesse encontro que eu estive nesse final de semana, havia, né, muitas representações desse caminho da mulher, do homem em medicina, do ancestral ao contemporâneo. Então tinham mulheres e homens representativos de aldeias indígenas, inclusive do Xingu. Eu ganhei, estou com todos esses adornos aqui que vieram de mulheres de tribos, né, muito características, que tem muito a ver com o nosso país, com a nossa energia. Então é muito lindo. O fio condutor do nosso webinário hoje, como eu coloquei há pouco, falei um pouquinho já de astrologia, me apresentei. Então, falando um pouquinho mais desse fio condutor, para quem está chegando agora e para quem assiste depois, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro, como que eu posso traduzir, sendo natural? Ele realmente identifica a essência da alma feminina e a sua psique instintiva mais profunda, com o arquétipo da mulher selvagem, tá? E ele propõe um resgate desse, digamos assim, entre aspas, passado longínquo, como uma forma da gente atingir a nossa verdadeira libertação. A Natália está perguntando o nome do evento. No meu Instagram e no meu Facebook eu coloquei alguns textos sobre. Foi o Encontro Brasileiro de Xamanismo. É um encontro que já acontece há muitos anos, tá? Satinam, Kelly, seja bem-vinda. Então, continuando, eu considero esse livro um livro de cabeceira, daqueles para você usar, inclusive, de uma forma intuitiva. Eu abro ele às vezes, eu tenho um aqui, eu tenho um vermelho, eu tenho um no meu consultório, então eu sempre presenteio com esse livro. E é importante a gente trazer ele também com esse olhar oracular, né? O que eu estou precisando ler hoje? Ele é eu gosto dessa palavra. Ele é um fortificante para nós mulheres, tá? Quando nós estamos no meio do caminho, quer lutando
em difíceis paisagens interiores, fazendo um mergulho, fazendo um processo interior, quer, né, lutando no mundo por um lugar melhor ou por um mundo melhor, esse livro, sinceramente, é uma bússola, né? Ele traz para a gente esse lugar. Mulheres que Correm com os Lobos é um trabalho lindíssimo, né, da doutora Clarissa Pinkola Estés, de pesquisa, né? Ela levou anos para publicar esse livro. E ele traz 19 contos, isso é muito legal. Alguns contos foram reformatados, né, pelos irmãos Green, outros contos são populares, né, e todos são pesquisados pela doutora Clarissa desde a origem, né? Ela se diz uma contadora de histórias, ela pesquisa muito essa tradição oral dentro dos vilarejos distantes, das comunidades afastadas, né? Os contos de fadas que ela traz no livro, os mitos, as histórias, que trazem para a gente uma compreensão sem necessariamente estar compreendendo. Ou seja, nós aprendemos sem necessariamente termos a consciência dessa aprendizagem, porque a gente acaba acessando esse olhar ou essa compreensão verdadeiramente de um olhar que a nossa natureza instintiva e selvagem reconhece. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um bálsamo medicinal. É um bálsamo com muitas instruções incrustadas que nos orientam verdadeiramente a respeito de todas essas complexidades da vida, mas principalmente da natureza instintiva da mulher e uma correlação com os lobos inicialmente, mas ela faz outras correlações também. Segundo a autora, que eu adoro essa fala dela, as terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou foram queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados em ritmos artificiais para agradar o outro. E no decorrer da história da humanidade, houve um tempo, sim, em que as mulheres foram, e ainda muitas vezes são, na nossa sociedade patriarcal e androcêntrica, onde nós estamos muitas vezes com um corpo disfuncional, e isso qualquer terapeuta que esteja aqui vai não concordar comigo, mas vai trazer uma história desse corpo disfuncional, dessa chaga, dessa dor, né? Ou seja, nós fomos consideradas e ainda somos animais, né, trapaceiros e vorazes, né? E assim como os lobos, nós fomos de alguma maneira forçadas a acreditar que os nossos instintos não são bons. Por isso, né, as mulheres que eram lá atrás devotas a uma grande mãe, a alguma grande deusa, ou que se portavam diferente na sociedade, ou que usavam os seus ungüentos, né? Hoje a gente tem na aromaterapia muito do que eram as mulheres consideradas bruxas. Aliás, muitas de nós que estão nesse webinário hoje, com certeza, se fôssemos parar numa inquisição hoje, seríamos queimadas, só pelo simples fato de acreditarmos que existe uma terapia holística, em que a gente pode olhar para um ser humano a nível de corpo físico, mental e emocional, físico, mental e espiritual. Não estamos falando de religião, mas de que existe algo além. Ou seja, as mulheres que foram caçadas são as mesmas que somos nós hoje, de alguma maneira, só que num momento onde esse poder, né? Aí a gente teria que falar um outro webinário só para falar disso. Eu vou fazer um webinário só para falar disso, sobre essa história cultural, social e econômica que está por trás desse momento em que nós vivemos, né, de inquisição, de destruição, de medo. Ou seja, não se podia dançar, não se podia rir, né, não se podia brincar.
O espaço da mulher ficou restrito às tarefas domésticas, né? E a sua função única era servir o esposo e criar os filhos. Só vou lembrar um negócio para todos nós, um negócio é ótimo. Vou lembrar algo para gente. Tem muitas pessoas que pensam assim ainda. Uma coisa é você optar por isso, é um direito, é uma escolha, e é muito bom também. Outra coisa é você acreditar que é só isso que você pode ser boa. Então, essa mulher contemporânea que somos nós hoje, ela tornou-se, né, a gente falaria um pouquinho desse movimento feminista extremamente essencial para onde a gente está agora, mas ele veio num lugar de que, para mostrar de alguma maneira que a gente é capaz, ele teve que guerrear, e ainda tem, né, de que todos os seres humanos são capazes, de que nós podemos votar. Olha que absurdo isso, né? A Clarissa coloca muito isso no livro dela. A gente sofreu tantas pressões, esse borrão, esse monte de coisas. A gente virou uma heroína, né? Uma mulher maravilha, só que a gente quer salvar todo mundo, e a gente se esquece de se salvar. E aí a gente tem tantas pressões que a gente acaba sendo tudo, menos a gente mesmo. E a gente não tem esse espaço para descansar, para respirar, para chorar, né? É muito interessante isso. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí. Fomos perseguidas ou mortas por várias vidas. Joyce, eu diria que ainda nós somos, em algumas situações. E existem muitas mulheres ainda, e muitos homens também sofrendo muito por isso. É muito visível isso, tá? A Ana colocou assim: estava falando isso com algumas colegas hoje. Estou fazendo massoterapia e terapias holísticas. Estou iniciando meu trabalho como terapeuta floral. Ai, muito sucesso, Ana, para você. Eu amo essa abordagem. Muita pressão mental, física e emocional. Por isso que a gente está adoecendo, né? Entretanto, né, é muito importante colocar isso no livro da Clarissa. As mulheres selvagens, ela faz essa comparação. Assim como os lobos têm uma percepção aguçada, um espírito brincalhão, são gregários por natureza, são curiosos por natureza, são dotados de imensa força e resistência, são profundamente intuitivos, é aí que ela faz a correlação, e preocupam-se com seus filhotes e seus comuns. Tem experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Isso é uma característica do feminino, não apenas como gênero, mas como qualidade, feminino e masculino, yin e yang. Essa adaptação é da natureza feminina de todo homem, de toda mulher, né? Nós mulheres, assim como os lobos, doutora Clarissa coloca, somos dotadas de uma determinação extrema, de uma coragem e de uma elevada capacidade para devoção. E é tudo isso o que esse livro busca nos lembrar, nos relembrar, porque na realidade nós só perdemos aquilo que nós não temos, então ninguém não nos tirou nada de nós. Nós por algum momento ficamos aí nesse lugar de, para quem não assistiu ainda, assistam o conto de Aya. É muito importante, ou leiam o livro. O livro, ele não tem a continuação que tem, né? Tem uma história de ficção toda de uma sociedade utópica, falando de um momento em que a gente tem que olhar bastante para esse conto de Aya, abrir a nossa consciência e olhar um pouco para a nossa posição como mulheres no mundo hoje e perceber se a gente não corre o risco de chegar a algo próximo a isso. Deixa eu ver o que a Regiane colocou aqui. Mesmo sendo perseguidas e mortas por várias vidas, foram fortes. Sim, porque as adversidades aprimoram nossa maestria. Nos desafios nós somos fortes e vemos nosso poder. Tudo é importante, mesmo que desafiador ou diverso, se torna pérola de sabedoria. Concordo plenamente. A Tereza colocou aqui, esse livro é uma beleza. Oi, Nina! Salve todas as
né? Nós somos netas, bisnetas, tataranetas de muitas bruxas que se foram, né? Nessas fogueiras. Nós somos a resistência, no bom sentido, nós estamos falando. Nós somos essas ostras felizes, né? É impressionante. Ostras felizes não formam pérolas, a Joyce colocou. É verdade, tem uma história sobre isso. Tem um mito, inclusive, em cima disso. Eu acho importantíssimos os desafios. Sofrimento é escolha. Dor é inevitável, mas pode ser pelo caminho da beleza. Eu comprei o livro da Clarissa há muito tempo, e o livro ele tem uma pequena introdução, né? E depois a análise do primeiro conto, que é o Barba Azul. E tem algo muito importante que eu queria colocar aqui. Muitas mulheres que eu indico esse livro em terapia, ou que eu uso ele em terapia e que compram, elas relatam em consultório, e amigas também, né, que estudam comigo esse livro. O Clã das Cicatrizes é um dos grupos que eu faço parte, que são mulheres que fizeram psicologia comigo lá atrás. Lembrem-se que eu tenho 52 anos, então é muita história para contar boa, já é meio século. Que muitas mulheres relatam que amaram o livro, mas que têm dificuldade de entrar no ritmo do livro quando elas chegam no segundo conto, que é o do Barba Azul. Ou seja, que elas só entram no ritmo do livro depois do conto do Barba Azul. Então elas dão uma estacionada e muitas desistem naquele momento do conto do Barba Azul. Eu não vou entrar em nenhuma explicação do porquê, vou deixar essa incógnita aqui, tá? Que eu acho que é importante a gente pensar a respeito, mas a minha dica é, se você sentir alguma dificuldade, começa o livro a partir da análise do segundo conto, e aí você vai sentir que essas janelas se abrem para você, e provavelmente você não vai conseguir mais largar esse livro, até terminar a última página, né? E aí você volta, né, no momento oportuno para o conto do Barba Azul. Esse livro é muito legal porque ele é de 92, né, e ele chegou no Brasil, eu acho que foi no final da década de 90. E quando ele foi lançado no Brasil, olha que interessante, numa leitura que eu fiz há pouco tempo, ele era considerado como um livro feminista. E ele foi publicado e divulgado com uma leva de outros títulos extremamente populares, destinados, né, a todas as mulheres modernas e independentes. Porém, né, quase uma década depois, para minha surpresa cada vez mais, né, eis que cada vez mais eu encontro o livro da Clarissa Estés na prateleira de autoajuda. É muito interessante isso. Recentemente eu fui atrás daquele volume vermelho, né, que é o de capa dura, para dar de presente para uma pessoa, e comprei um para mim também. E aí ele estava nos livros técnicos de psicologia. E eu achei super engraçado, porque talvez esse livro seja tudo isso mesmo, né? Depende de quem o lê. Ele é um livro feminista na medida que ele motiva e incentiva a mulher a encontrar o seu lado selvagem, criativo, forte, protetor, rebelde, né? Tanto no que chama a mulher a expressar, né, criativamente as suas emoções, ou seja, plantando o seu mais belo jardim, escrevendo poesias, dançando, pintando, cantando, uivando, né, ou em qualquer forma artística. A doutora Clarissa trabalha muito com a arte, mas também é um livro de autoajuda. Se nós o lermos com empatia e com o coração e a alma aberto para essa aprendizagem. E, sem dúvida alguma, é um livro totalmente voltado para a psicologia junguiana. Porque tem um estudo profundo de cada um desses 19 contos. Assim, todos correlacionados com casos práticos, que nos remetem à utilização do arquétipo, trazendo um sentido para a vida individual. E o que mais me fascina no trabalho da Clarissa é a forma como ela rejeita os padrões de beleza e os padrões de sucesso da mídia contemporânea. E ela segue fundo para os arquétipos que falam da alma feminina.
Os lobos significando a natureza rebelde, a natureza selvagem, essa imagem poderosa, mas também, né, quando ela fala do cantar sobre os ossos, ao se referir aos mistérios da vida e da morte, o clã das cicatrizes, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, sobre o valor da experiência da nossa vida, a forma como ela aborda a velhice como um momento de sabedoria, um momento de conhecimento, o seu enfoque na alegria de viver, né, dos cuidados necessários com os predadores violentos e perigosos que espreitam a mulher, né, e de como nós identificamos as nossas vítimas, e como os predadores também identificam as suas vítimas. Identificar a nossa vítima é como quando nós nos colocamos no papel da vítima. E quando sair, e como identificar esses predadores. Né? Em cada conto, em cada análise tem um pouco de sabedoria. Né? Esse livro é um livro que eu recomendo. E eu não empresto, eu prefiro dar de presente. Eu não tenho apego a muitas coisas que eu tenho. Quando eu tive um espaço físico por 14 anos, um dos espaços que eu tive, quando eu abri mão daquilo, eu achei que era um outro momento, só de manter consultório e viajar o mundo, eu doei tudo que tinha, mas tem uma coisa que eu não doei, foram os livros e elementos mais simbólicos, como por exemplo esse quadro que está aqui atrás, que foi uma leitura do Conselho das 13 Mães Originais. Enfim, vocês estão falando aqui de muitas coisas, sobre fidelidade. Vocês estão falando aqui, deixa eu ler o que vocês colocaram aqui um pouquinho, antes da continuidade. A Rê está colocando, adorei resistências, sem bom sentido, essa resistência se torna pesada e revolta, sim, não sinto algo bom, resistência permanente total, sem agressões, sinto isso. Sim, eu acho que é a hora da gente, nós não estamos lutando contra ninguém, mas nós estamos lutando a favor de um mundo melhor. Então, para a gente lutar a favor de um mundo melhor, quanto mais pessoas estarem nessa luta, e ela pode ser amorosa, e ela pode ser a revolução dos cravos, né? A gente pode, isso é um movimento lindo, pesquisem a respeito, isso aconteceu em Portugal, eu não me lembro a história ao certo, mas é muito lindo. Então, é essa revolução, vocês estão colocando aqui, aprendi muito sobre bruxaria com a minha tataravó, muito ensinamento de bisavó, quem quiser aprender sobre ancestralidade, pergunta para sua avó. Sim, o arquétipo da avó é muito forte. Aprendi muito sobre ervas e seus usos com a minha avó, eu também. No livro que eu fui entrevistada, a primeira, né, a Cristina Balieiro e a Beatriz Delpi, que vão estar no Encontro Mundial, mais um ano, elas estão desde o primeiro ano com a gente, as novas Irmandades Femininas, tem um capítulo que fala da avó, que fala da presença da avó em cada uma dessas 13 entrevistadas. O título desse capítulo é O Caminho dos Círculos e a Influência das Mães, das avós e da infância. E é muito nítida, né? Eu já li, reli, a presença das avós. A avó, ela é maior que a mãe, né? Porque ela vem antes da mãe. Salve todas as antepassadas, lembrando que o Samhain, o Halloween, é uma festa para honrar os antepassados, é quando os véus se abaixam. Eu tenho o meu altar de antepassados na minha casa, eu acho muito importante honrar, tenho as minhas fotos, é muito gratificante. E é interessante que esse final de semana, lá no EBX, no Encontro Brasileiro de Xamanismo, eu fiquei horas conversando com uma representante do Xingu, né? E eu fiquei tão emocionada porque ela comentou comigo, eu tô até procurando o nome dela aqui, porque eu não decorei, porque é um nome mais difícil, assim, tá? E até ela vai estar no Encontro Mundial, provavelmente conosco, a gente está fechando os detalhes agora. Então, é muito interessante, ela colocou que dentro da aldeia, é uma aldeia muito preservada, estou procurando aqui o nome dela para falar para vocês. Eles fazem o quê? Os antepassados são enterrados no centro das ocas, né? Não sei se alguma de vocês já visitou o Xingu. Eu recebi um convite para ir. Estarei indo em breve, tá? E quando você
anda sobre os seus antepassados, estar eticamente conectado com a verdade da sua tribo, do seu clã, é urgente e necessário. Honrar os teus antepassados, né? Saudar os teus antepassados, trazer os seus antepassados para esse lugar de sabedoria. É a Caiti Aguiar Iaualapipi, né? Então, ela trouxe toda essa referência. Eu fiquei bem feliz de conhecer um pouquinho mais, não só ela, mas outras mulheres de medicina, de aldeias indígenas. Foi muito especial, tá? Então, mais um presente para gente. Eu também aprendi muito com ervas, com a minha avó. Minha avó viveu até os 97 anos, a materna, e a paterna viveu até os 93, uma até os 97, e ambas foram mulheres muito lindas, maravilhosas e mulheres de medicina. Benzedeiras, curandeiras, rezadeiras. Então eu tive essa feliz oportunidade. Agora, por que esse livro ele tem a ver com as novas irmandades femininas? E aí eu vou trazer uma fala adaptada, né? Tem a minha licença poética, mas é uma fala da Clarissa, que eu gosto bastante, que é assim: quando a mulher é tocada por suas histórias, ou seja, ao ser tocada por suas histórias, uma mulher é capaz de se libertar de uma relação ou uma situação opressora. Ela é capaz de recriar a sua própria vida, de dar corpo à sua arte, de repensar a sua trajetória, de permitir-se amar, morrer e renascer em vida, se curar. Esse é um livro que fala, sim, sobre pertencimento, sobre a necessidade de encontrarmos o nosso clã, sobre a importância de celebrarmos em irmandade, de partilharmos a sua leitura e a sua interpretação, de transbordarmos a mera relação de espectadores-leitores, nos tornando agentes de nossas próprias mudanças e da mudança do mundo. É também um caminho certeiro para encontro do nosso poder pessoal, no reconhecimento das nossas dores, no reconhecimento das nossas cicatrizes. Foi falado aqui já, né, nesse chat, é importante passar pelos desafios. O processo de individuação, Jung fala, a dor, ela é parte do processo de individuação, do encontro de você consigo mesmo, de você saber equilibrar, encontrar a tua missão, teu self, e saber olhar para o teu ego, saber aonde ele é importante estar, como ele é importante, né, como parte do que nós somos, da nossa trajetória, e do que a gente precisa honrar e do que a gente precisa ensinar. Mas para ensinar, nós precisamos aprender. E como afirma a doutora Clarissa, nós somos do clã das cicatrizes. E eu tenho, assim, uma esperança cada vez mais, é por isso que eu faço o encontro mundial, é por isso que eu acordo cada dia para celebrar a minha vida, esse presente que o meu pai e minha mãe me deram, que é a minha vida, né, esse fio condutor que é a vida, que é de onde eu venho, de que juntas nós iremos transformar o mundo em um lugar possível para as próximas gerações. E eu já vejo isso acontecendo. Mesmo com toda essa situação caótica, eu acredito que essa situação caótica que o nosso país em específico está vivendo, de total dualidade, é para que haja uma integração. Muitas vezes nós temos que olhar para a dualidade, perceber a dualidade para depois conseguir integrar. Então, eu vejo muito isso. E por esse motivo, né, que a escolha desse webinário, além de tudo que eu estou falando aqui, que nem uma louca, né, esse capítulo 13. O capítulo 13, o nome dele é Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. Então, o clã das cicatrizes é um capítulo que fala sobre a natureza selvagem da mulher e a importância das cicatrizes que a gente ganha nos combates. Então, a priori, ela fala
dessa questão. Fala de outras coisas também que eu vou colocar aqui. Então, eu quero agradecer muito a todos os clãs das cicatrizes, todos os que eu já participei, todos os que eu participo, todos aqueles em que eu sou guardiã, né? Grupos onde a gente traz a fala do coração, a escuta do coração a maior parte do tempo. Esse espaço, esse santuário, onde cada um tem um lugar, onde todas podem partilhar sua sabedoria e apoiar o crescimento umas das outras. Um lugar onde nós, mulheres, podemos encontrar, que foi o tema da nossa mesa nesse final de semana, dentro da vulnerabilidade, a nossa força. E assim a gente se entreajuda juntas, em comunidade. A Clarissa, deixa eu beber um golinho de água. A Clarissa, ela começa esse capítulo assim: as lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem o seu barco das pedras, soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Há oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram, por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos. Acho muito linda essa parte. Que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher, é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. Essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas, que no decorrer dos séculos passaram por algo grandioso e que mantiveram o seu orgulho. Todas as mulheres têm histórias pessoais, tenho certeza disso, tão abrangentes e poderosas quanto a força espiritual existente nos contos de fadas. E existe, entretanto, um tipo singular de história que está relacionado aos segredos da mulher, especialmente aqueles associados à vergonha. São algumas das histórias mais importantes que a mulher pode dedicar seu tempo a destrinchar. Para a maioria das mulheres, essas histórias estão incrustadas não como pedras preciosas numa coroa, mas como cascalho negro na pele da alma. Ou seja, muitas mulheres chegam para a terapia ou chegam dentro de um círculo de mulheres e elas não sabem por quê, mas elas reconhecem esse lugar e a importância desse lugar. Muitas mulheres chegam e começam, mulheres extremamente, arquetipicamente, personificando muito, né? Vamos colocar uma deusa aqui, a Atena, né? O mental, o analítico, e isso é muito importante também, se derramam em lágrimas e ficam se justificando, é muito interessante. Elas têm uma necessidade de falar, nossa, mas eu não sou nunca de chorar, não sei por quê, eu tô chorando tanto aqui. Agora eu vou contar algo muito especial para vocês. No sábado, a minha vivência no EBX foi sobre o clã das 13 mães originais. É um trabalho que, se vocês quiserem ler mais a respeito, pesquisem Jamie Sams. E o caminho quádruplo, que é um estudo que eu faço lindo, né, baseado na hipótese da Ângeles, que já faleceu, que fala sobre quando nós estivermos equilibrados nos 4 arquétipos que ela cita, né, que ela coloca esse livro aqui, ó, tô até pegando ele aqui, o guerreiro, o mestre, o curador e o visionário. Depois eu marco para vocês esses livros. E eu comecei a vivência, foi uma vivência lotada, assim, se vocês verem o vídeo, não preciso nem
não preciso contar isso, mas praticamente todos os homens e mulheres que estavam no evento entraram para essa vivência. Isso é uma facilidade que eu tenho, e as pessoas gostam porque é muito verdadeiro. Mas o mais interessante não foi isso, foi que o meu marido estava no som, e eles iam tocar depois, e aí uma pessoa que estava lá, um homem, um menino, um oriental, chegou pro meu marido e falou assim: nossa, bicho, tô com uma vontade de chorar. E meu marido olhou para ele e falou assim: chora, chora, por que não chorar, né? E aí essa pessoa que colocou isso para ele se debulhou em lágrimas, assim, sabe? Se jogou em lágrimas, assim, se permitiu, né? O que ele sentiu ali, certamente foi uma presença arquetípica das avós, não sei, não importa o que ele sentiu. E aí também, depois que eu terminei a vivência, muitos homens, mulheres também, mas as mulheres eu já estou mais acostumada, né? Mas muitos homens vieram assim: nossa, Soraya, você trouxe a presença da minha avó. Ai, que sensação boa. Fazia tanto tempo que eu não me emocionava assim, em lágrimas. Teve um cara que veio conversar comigo, 2 metros de altura, um cara de medicina que trabalha com as medicinas nas tribos, né? Iniciado, que estava lá no rapé, que estava lá na ayahuasca, e veio, e muita gente falando: nossa, Soraya, como é bom se emocionar, como é bom se permitir, como é bom viver um mundo melhor. Então, eu sempre busco olhar para o melhor de todas as coisas, não é ilusão isso. Isso é acreditar que pode existir algo melhor. E acreditar que as pessoas estão dispostas. Mas tem gente que não tá, e tá tudo bem também. E tem gente que julga o seu trabalho, que julga o meu trabalho, mas é só um interessante ponto de vista. E isso nos torna melhores quando a gente acolhe isso como um interessante ponto de vista. Porque aquela pessoa que tá te julgando, na realidade, ela tá vibrando naquela sintonia. Então ela não te deu nem opção de você se abrir, de você se colocar, ela já vem com julgamento. Então essa vergonha, muitas vezes, ela é uma característica de pessoas que julgam. Pessoas que julgam, na sua maioria, tem muitas coisas escondidas ali por trás desse julgamento. Tem muitos segredos, e esses segredos, eles são verdadeiros assassinos, né? A Clarissa continua o livro, e o tema, né, que ela coloca dentro desse capítulo, né, o subtítulo, são os segredos como assassinos. É bem interessante. E aí, falando um pouquinho desses segredos, nós guardamos segredos associados a nossas dores, ou seja, a nossa família, ou associado à sociedade, muitas vezes por medo, por culpa, mas principalmente por vergonha. A doutora Brené Brown, ela é especialista nesse tema. Ela tem uma palestra dela, tanto no Netflix como no Google, sensacional. Eu já li e reli todos os livros dela publicados aqui no Brasil. E ela, fazendo querendo crescer um pouco mais sobre esse tema, vulnerabilidade e vergonha, é muito interessante ler doutora Brené Brown. Mas, enfim, nós alimentamos e compartilhamos uma crença de que certos erros e defeitos não merecem perdão, de que com certas características e histórias nós não somos dignas de sermos amadas. Isso é muito contemporâneo ainda, gente. A gente fala: não, imagina, já mudou muito. Sim, já mudou muito. Mas ainda eu vejo mulheres em consultório levando assim um processo, às vezes, de meses para trazer à tona um desses segredos, uma dessas vergonhas, porque tem medo de não ser amada. E é libertador. A questão é que quando a gente engole isso, a gente guarda isso aqui, né? Vamos falar de chakra, no chakra da nossa criatividade, a gente engole a vergonha, engole o choro, a gente enterra o segredo, a gente acaba caindo naquilo que a Clarissa chama de zona morta. O que ela quer dizer com isso? É um local
que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da sua própria vida emocional, ou aos acontecimentos da vida emocional dos outros. Ou seja, você se anestesia emocionalmente e você perde a oportunidade da riqueza que esse processo pode ser na sua vida. É a mesma coisa, se a gente for falar, ontem foi um tema muito forte na nossa aula, foi sobre a perimenopausa, o climatério e a menopausa. Na nossa sociedade, a mulher fica velha, ela não fica charmosa, só o homem que fica charmoso. A mulher fica velha, a mulher ela tem que tomar hormônio porque ela fica seca, né? A mulher ela tem que tomar hormônio porque ela tem isso. Eu não estou dizendo que ela não tenha, não sou contra nenhum processo químico ou nenhum processo que possa ajudar a mulher contemporânea, mas negar que chegar nessa idade é bom, negar esse rito de passagem é o primeiro aspecto que traz um momento difícil de lidar com esse rito de passagem. Então, quando a gente olha para esse rito de passagem, olha, uau, eu só estou ficando velha porque eu vivi, eu só estou ficando com 57, 58, 60, porque eu caminhei 60, e isso é genial. Seria um lugar de olhar com dignidade, com leveza, com sensibilidade para esse processo, porque muitas mulheres escondem a sua idade. E tá tudo bem, metafisicamente falando, a gente não tem essa idade que a gente pode ter a idade que a gente quiser. Mas muitas mulheres escondem a sua idade literalmente por vergonha de falar a sua idade. Por vergonha mesmo. E aí é ruim. Então, por que você esconde a sua idade? Né? Aí a resposta pode estar na solução de olhar se isso é porque é divertido, disso é porque você não quer se conectar. É interessante porque quando a gente fala de vitalidade, de recuperar a nossa vitalidade, de trazer essa energia do nosso plexo solar, né, que é esse chakra que está localizado na altura do nosso estômago, e se você for falar sobre doença psicossomática, quando você atender alguém no teu consultório, ou quando você tiver um amigo e ele falar, eu estou tendo problemas no meu estômago, você pode perguntar para ele, fazer a seguinte investigação, você gosta do que você faz? Você faz o que você ama? A pessoa provavelmente não está num lugar bom com isso. Então, ele está colocando toda a vitalidade dele num lugar ruim. Então, o chakra vital está sendo direcionado para um lugar ruim. Então, é óbvio que ele vai adoecer, porque o corpo vai falar assim, ei, estou aqui, quero um lugar melhor, dá para mudar ainda. Porque sempre tem uma chance de mudar. Essa recuperação da vitalidade, que quando a gente guarda esses segredos, quando a gente não chora, a gente perde a nossa vitalidade. A gente quebrar o pacto com o silêncio. Esse silêncio que não é um silêncio saudável para a gente escutar a nossa voz, mas é um silêncio que é fruto de uma vergonha. E a gente contar esse segredo para alguém, e a gente colocar essa dor para alguém. Alguém aqui tem um segredo, não precisa contar, tá? Agora, mas alguém aqui tem um segredo de família, ou um segredo que você nunca contou para ninguém, e que você levou isso aí a ferro e fogo com você. Provavelmente, se você levar esse segredo para tua terapeuta, para o teu terapeuta, se você conseguir abrir esse segredo, uma leveza muito grande vai chegar na tua vida. Isso não é algo leviano, que se faça em qualquer circunstância e que você traga no lugar da vitimização. A revelação de um segredo é algo que ele precisa ser testemunhado por pessoas que sejam compassivas, que sejam acolhedoras e que inspirem verdadeiramente confiança. Uma boa amiga, uma boa terapeuta, pessoas que se reconheçam compartilhando uma jornada de vida. Quando a gente acaba tendo esse tipo de vivência, de conseguir compartilhar, é muito comum que a gente descubra algo muito importante, que é sensacional.
nós não estamos sozinhas. Muitas outras mulheres se sentem assim, ou seja, de forma parecida. Os seus segredos podem não ser os mesmos, mas eles são segredos e envolvem os mesmos sentimentos. Todas nós carregamos, todos nós carregamos marcas de combate, que dizem dos insultos, das ofensas, dos traumas, dos abusos, das cicatrizes que a gente sofre ao longo da vida. Nós somos parte, sim, desse clã. Então, Clarissa diz muito isso. E assim, por sermos parte, sim, por termos essa a conexão com esse espaço, com esse histórico, a gente pode nos apoiar de alguma maneira, mesmo que seja escutando, nos apoiar, mesmo que seja acolhendo, não julgando. Nós podemos chorar as nossas dores, né, com essa consciência e esse contato profundo com esse barco, né, que começa a se movimentar, essa metáfora que ela deu no começo do capítulo, em que ela fala que quando a gente começa a chorar, aquelas águas vão movimentar o nosso barco, né, o nosso corpo para um lugar melhor. Né? Nós podemos ter contato com a nossa fragilidade e também descobrir que tem uma grande força dentro de nós. A Clarissa, ela fala assim: nós podemos chorar e chorar e chorar e chorar e chorar e chorar muito e sair cobertas de lágrimas, mas não devemos ir embora desse planeta manchadas de vergonha. Podemos sair mais profundas, com um total reconhecimento de quem somos e plenas de uma nova opção de vida quando nós choramos. Se você tem essa rara oportunidade de se reunir com outras mulheres, de contar suas histórias, se reúna. É muito importante, mesmo que seja num webinário. Durante esses meus 30 anos, acho, quase, de experiência profissional, e durante esses mais de 2 décadas aí de consultório, eu já tive a feliz oportunidade, me sinto honrada por isso. E também nos círculos de mulheres, assim como Clarissa, de escutar milhares de segredos, né? Muitas histórias que foram mantidas, porque eu trabalho com os setênios, né, que é uma sabedoria da antroposofia, e dentro dos setênios tem a parte de você contar as histórias. Eu sou consteladora também. Então, essas histórias que estavam ocultas, muitas vezes há muitos e muitos anos, né, encoberta por um silêncio imposto por aquela pessoa que está ali buscando ajuda, ou que foi às vezes ameaçada pela família, né, porque isso existe. Né? E a pessoa está com aquele medo profundo, né? Assim, de alguma maneira de se contar aquilo ali, de se compartilhar aqui, vai ser privada dos seus direitos, né? Vai ser indesejada pela sua família, vai destruir os relacionamentos que para ela são importantes. E às vezes, até quando a gente eu tive alguns atendimentos em que revelar segredos foi o resultado de uma violência física. Então, numa sociedade em que mentir e omitir é mais oportuno para que você seja aceito, a gente tem que olhar muito para esse capítulo. Quando a gente entra em contato com esse código moral, né, de cada uma das pessoas, porque cada família também tem a nossa sociedade como um todo, mas tem os códigos morais daquela família. E quando você traz isso para uma terapia, quando você traz isso para um processo terapêutico, e você percebe que aquilo que estava escondido, né, está envolto de uma vergonha, né, e essa vergonha, na realidade, priva a mulher da conexão com a sua natureza instintiva, com a sua natureza livre, porque ter que esconder alguma coisa nos priva da nossa liberdade. Algum lugar, existe uma prisão interna, quando você prende um conhecimento
sobre algo que poderia causar uma vergonha. Eu tive um caso, eu não vou entrar em detalhes aqui, essa paciente foi há muitos anos já, que ela foi fruto de uma relação do pai com a irmã da mãe. E isso era escondido pela família toda. E ela, desde que se conhecia por gente, sabia dessa história, mas ela não poderia contar para ninguém, ela não poderia compartilhar. Então ela vivia num lugar de sempre atrair relacionamentos para a vida dela abusivos, porque ela, de alguma maneira, esconder isso era extremamente abusivo. Tudo bem que o pai teve um relacionamento com, né, a cunhada, e a mãe continuou com o pai continuou, aconteceu, não foi algo, né, num contexto foi absurdo, e ela foi fruto disso tudo, mas esconder isso por uma vida, imagina o peso disso tudo, né, a defesa de entrar em contato com esse segredo, é muito difícil isso. No arquétipo do segredo, a doutora Clarissa coloca que é lançado sobre a psique da mulher uma espécie de, ela usa até esse termo, encantamento, mas não um encantamento bom, é como se fosse uma rede escura, e ela é encorajada a acreditar que o segredo ele não deve jamais ser revelado. E, além do mais, ela deve acreditar que se ela revelar aquele segredo, todas as pessoas decentes que por acaso a encontrar vão então insultá-la, né? E isso vai ser para sempre. E essa ameaça mais, além da própria vergonha secreta do segredo, faz com que a mulher se submeta não a uma, mas a duas cargas. Tá correto? Que é a vergonha e o medo de ser julgada, de ser insultada por aquele segredo. Então, esse tipo de ameaça, ele acaba virando um encantamento, aí que a Clarissa coloca, um passatempo apenas para as pessoas que habitam esse espaço sombrio, limitado do coração. Porque quando a gente entra num círculo de amor, né, o Bert Hellinger falava muito isso, quando a gente acessa esse círculo de amor em que tudo pode ser constelado e a gente traz o carinho da condição humana e a gente tem então essa oportunidade de experimentar exatamente o contrário. E aí a gente extrai o segredo e aí a gente consegue então olhar para o segredo que aparentemente parecia uma ferida incurável, e quando esse segredo ele é expressado em palavras e ele tem testemunhas, a cura ao mesmo tempo, o antídoto ao mesmo tempo chega, e o antídoto é o amor, o antídoto é o caminho do coração. Essa zona morta que guarda esses segredos, ele acaba isolando a mulher. Tá claro para vocês? Essa zona morta em que a gente fica cheia de defesas. E a mulher, geralmente, quando ela está nesse lugar dos segredos, a doutora Clarissa trabalha muito com os sonhos. Eu também trabalho muito com sonhos. Então, os sonhos dessas mulheres que estão vivendo esses segredos, geralmente são construções de portas, represas de maior segurança. Essa mulher, ela sonha com chaves, ela sonha também muitas vezes com pessoas descobrindo, com monstros, com fantasmas, né? E lembrando o seguinte, gente, não tem como a gente enganar a mulher selvagem, essa natureza instintiva. A gente sabe que tem alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa amarrada, emaranhada, a gente fica sensível, a gente percebe, a gente fica tentando encontrar essa resposta, às vezes em um acesso de fúria, porque parece que tem algo que está ali escondido, a gente fala, não, os familiares muitas vezes falam, imagina, não tem nada, e a gente sabe. Eu também atendi uma paciente, há muitos anos atrás, que ela, assim, já estava
com 32, 33, ela estava se casando no momento, né? E ela foi fazer um exame, resumindo, ela descobriu com 32 anos que ela era adotada. Isso era algo que era escondido, que era feio, porque a mãe e o pai, inclusive, haviam se retirado da comunidade para poder, durante 1 ano e meio, foram morar fora, porque ninguém sabia da família que aquela criança, aquela menina era adotada. Olha que loucura, né? A gente acha que isso não existe, né? O segredo, gente, ele sempre descobre um meio de sair. É impressionante. Se não for através de palavras, então a gente tem os termos somáticos, e na maioria das vezes a mulher ela acaba descobrindo os segredos, porque é uma natureza nossa. E o que faz com que a mulher consiga descobrir esse segredo? Porque a mulher, na realidade, ela tem desejo, ela não quer nada obscuro, ela quer alcançar, ela quer desembrulhar o presente, ela quer construir um mundo melhor. Ela quer construir um lugar com menos paredes. Ela, de alguma maneira, a Clarissa ela fala assim: a mulher descansa encostada ao seu túmulo psíquico mais recente, gotejando sangue e respirando como uma locomotiva. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Então, quando ela se abre para um segredo, através de uma história, através, enfim, de alguma maneira, ela consegue se encontrar consigo mesma. A Clarissa, no livro dela, ela conta uma história nesse capítulo que é a mulher dos cabelos de ouro. Depois vocês pesquisem. Que fala de uma mulher lindíssima, mas uma mulher muito estranha, de cabelos longos, dourados e finos, né, com fios de ouro, que era muito pobre, que não tinha pai, que não tinha mãe, que morava sozinha num bosque. Essa mulher, ela tinha um tear. Aliás, eu estou louca para ganhar um tear. Ela tinha um tear, né, de galhos de nogueira preta. É super simbólica essa história, né? E um Brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele. E ela, numa tentativa de se livrar dele, ela lhe deu uma mecha dos seus cabelos dourados. E ele, no entanto, não sabia, né? Ou não se importou em saber se o ouro que ela lhe dera tinha um valor monetário espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadoria, né, no mercado, as pessoas, obviamente, que zombaram dele, né? E chamaram ele de louco. E aí ele, muito bravo, ele voltou à noite na cabana dessa mesma mulher e ele a matou, né? E ele enterrou o corpo junto do rio. E por muito tempo ninguém notou a ausência dessa mulher, já que ela era muito pobre, né? E ela estava, né, excluída da sociedade. E ninguém perguntava por sua casa, nem por sua saúde. Mas na sua cova, é muito lindo isso, lembre-se que é um mito, tá? Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro e ela subiu em curvas e espirais e foi crescendo, crescendo, crescendo mais e mais em arcos, né? Crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados, né? E um dos pastores que passavam por lá costuraram os juncos, né, anelados para fazer flautas. E quando eles foram tocar, né, essas flautinhas, eles começaram a tocar sem parar. E a Clarissa fala que eles tocavam, né, assim, e a letra que saía dessa música era: aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Mas essa é uma outra história. E embora essa história transmita essa costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários, né? A mensagem interior dessa história é muito profunda.
de que a força da vida da bela mulher selvagem, encarnada, né, por seus cabelos, continua a crescer, continua a viver, continua a transmitir uma sabedoria a nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. A história é provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, que gira em torno de uma divindade feminina. Eu acho muito ilustrativa essa história e muito importante, porque se você lê também A Ciranda das Mulheres Sábias, a Clarissa faz uma comparação da árvore, né, da mulher e da árvore. Quando a árvore é cortada, por baixo existe uma raiz que ainda se sustenta, que ainda está viva, e essa raiz é a mulher, né? Então, a mulher que mora lá na floresta, nessa história, né, lembrando assim que, falando dessa natureza dos segredos, e talvez até dessa morte da psique, nessa história, o assassino da mulher que mora na floresta é o segredo. Ela representa um aspecto juvenil da mulher, a donzela, a Core, a filha de Deméter, a mulher que não quer se casar, essa psique feminina que quer ser livre, a parte de nós mulheres que quer ficar consigo, essa parte mística, silenciosa, em solicitude, esse pensamento positivo, né? Essa criação, essa mulher selvagem que sofre esse trauma, e como ela guarda esse segredo, esse sentido integral do self, enfim. É um conto muito interessante que vocês podem reler depois e ler depois. Tem muita coisa para se falar, mas para a gente ir fechando aqui hoje, já que eu já falei para caramba, a gente chegou aqui no ápice aqui de quase 400 mulheres conectadas hoje. Imagina a energia disso tudo, mais as mulheres que assistem depois, então é muito forte. O capote expiatório é um trabalho que a Clarissa faz dentro do consultório, que eu realizo dentro do meu círculo de mulheres e dentro das minhas terapias, que é muito legal, porque é uma construção, é uma atividade de arte-terapia. Um capote expiatório na realidade, um casaco ou uma capa que você faça, ou uma coxa de retalhos que descreve em detalhes, sejam eles bordados, pintados, escritos, né? Todos os insultos que a mulher já sofreu na vida dela. Todas as ofensas, todas as calúnias, todos os traumas, todas as cicatrizes. É a presença, o capote, ele é a presença da mulher transformada em bode expiatório. Então, é a sua experiência de ter sido julgada, a sua experiência de ter sido diminuída. E às vezes a gente demora um tempo, eu levo um processo às vezes de 4 sessões para fazer esse capote expiatório. Às vezes eu levo meses para fazer. Ele acaba descrevendo essas mágoas. E é muito interessante, porque muitas mulheres, às vezes, querem queimar. Quando eu começa o processo, eu pergunto, eu não sugestiono, o que você quer fazer com isso depois? E as mulheres falam, eu quero queimar, eu quero destruir isso tudo. E a Clarissa conta uma experiência que eu tive quando eu construí o meu primeiro capote expiatório, que foi de quando eu olhei para aquilo, né, depois que eu coloquei todo aquele lixo psíquico ali num objeto psíquico que se materializou, né, eu ia queimar aquilo tudo. A sensação que eu tive quando eu olhei e pendurei aquele tecido na parede, na época eu tinha aquele negocinho de tapeceiro que prega, e eu trabalhava
Eu tive uma escola de educação infantil durante 9 anos, do século XXI, e eu estava passando por um processo bem desafiador de ter que abrir mão da escola, porque foi parte da minha separação. Então, eu abri mão da minha separação da escola, que eu abri, que eu conduzia, que eu era diretora e coordenadora, porque o meu ex-marido era meu sócio. Então aquilo estava muito dolorido, estava muito difícil. E eu achei que eu ia queimar aquilo tudo. Mas eu descobri que ali existia uma grande possibilidade de algo novo. Ali havia cantos, encantos, vós, bisavós, tataravós, e que eu não precisava destruir aquilo. Eu precisava apenas olhar para aquilo, olhar como um manto sagrado, um manto de combate, um manto que fala das provas da minha resistência, das minhas, entre aspas, derrotas, entre aspas, vitórias, né? Mas assim, dos meus desafios, do indivíduo que eu sou e de todas aquelas que vieram antes do meu ser. Então, é uma boa ideia quando a gente faz esse capote também, que a gente conte a nossa idade, não pelos anos, mas pelas marcas de combate. Qual é a sua idade? A Clarissa coloca, né? Então, a Clarissa responde assim, eu tenho 17 marcas de combate. Ela responde geralmente, né? Eu tenho 23 marcas de combate no meu capote até hoje. Marcas de combate são os desafios que eu passei, em que eu me senti muitas vezes como bode expiatório. E que eu, né, me retratei comigo mesma. Eu acolhi dentro de um círculo, dentro de um processo terapêutico. Dentro do povo Lakota, eles pintavam hieróglifos em peles de animais para registrar os acontecimentos do inverno. A Clarissa conta que nos povos Nautli, não sei como é que se fale, né, ou nos maias, nos egípcios, eles tinham também um código de registro desses eventos da tribo, das guerras, das vitórias. Então, nós mulheres podemos deixar isso para as nossas netas. Eu fico às vezes me perguntando, né, como vai ser legal daqui a alguns anos as minhas netas, netos, bisnetos vão olhar para esse registro. Eu espero verdadeiramente que eles possam escutar todos esses segredos contados num campo aberto ainda, numa Amazônia linda, e que não reste nenhuma dúvida realmente de quem essa avó de quem essa abuela, essa mãe, essa mulher, essa menina é. Então lembrem-se, né? A Clarissa fecha esse capítulo mais ou menos assim. Se alguém, esse momento é importante. Se alguém lhe perguntar a sua nacionalidade, a sua origem étnica, a sua linguagem, quantos anos você tem, ou tudo demais, né? Dê-lhe então um sorriso enigmático e responda: eu sou apenas clã, eu sou apenas parte do clã das cicatrizes. E essa é a nossa história. Mas hoje é o que a gente tem de melhor. Hoje a medicina olhe para dentro de você, olhe para os seus desafios, olhe com reverência, olhe com gentileza, olhe com amor, se acolha, seja acolhida, acolha o outro também, mas acolha você primeiro. A maior chaga da mulher contemporânea é querer salvar o outro, e muitas vezes ela morre nesse processo e não renasce, porque ela se perde dentro desse processo de querer só salvar o outro, achando que o único lugar bom para estar é nesse papel. E também, mas nós não temos que salvar o outro tem que querer ser salvo. Nós podemos dar pistas do caminho que nós trilhamos, de ferramentas biopsicoterapêuticas, instrumentos biopsicoterapêuticos, mas o outro tem que querer olhar para si mesmo com verdade, com leveza e com beleza. É isso, gente. Gratidão.
Eu não sei se vocês... Acho que vocês não escreveram mais nada aqui. Ah, ele parou. Deixa eu ver se tem mais alguma fala aqui, ó. Ele não subiu mais. Deixa eu ver. Somos livres. Gente, tem muita coisa que eu não li aqui, porque eu não sei porque o meu chat não atualizou. Eu vou ler tudo isso, como é curador, gente. Eu não li nada, eu não estava vendo nada que você estava escrevendo, você acredita? Estava tão concentrada. Gente, tem tanta fala, olha só, eu não vi nada. Me lembro uma sabedoria do olhar do outro, prisma da nossa história. Espero que vocês tenham lido o chat, porque eu não li. A Cláudia colocou aqui, isso é muito especial, quando compartilhamos nossas dores que eram secretas, uma combinação que se faz milagrosamente, descobre uma ilha paradisíaca, onde juntos podemos sentar e avistar um horizonte diferente da prisão secreta. E isso é apenas uma delícia da sororidade, contar com uma outra irmã que só ouça numa escuta afetiva o nosso segredo. Ela valida a nossa existência como ela é. Muito lindo, gente. Olha que lindo que vocês estão escrevendo aqui. Olha que lindo, quanta coisa linda. Eu também não me reconheço sem meu cabelo vermelho, a Miriam colocou. Gente, vocês não têm que ser nada, vocês não têm que fazer nada, não têm que seguir nenhum padrão ou não padrão. Vocês têm que ser e descobrir quem vocês são. Os homens são essenciais. Antes de executar o processo de coaching, nem sabia que era vulnerabilidade. Eu sou coach também, Joyce. Adoro esse movimento. Como pode melhorar? Eu uso muito o coaching, colocando um objetivo e associando ele a outras ferramentas. O Sagrado Feminino, comecei a despertar a minha cura, as minhas sombras. Onde posso comprar, por favor? Todos esses livros que eu falei, vocês podem comprar no Google. Entra no Google, Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês vão achar. Ou em qualquer livraria, né? Você acha fácil. Aventuras com Preto Velho, muito lindo. Ai, gente, gratidão. Olha, eu não vou conseguir ler agora todos, mas eu vou fechar. Eu vou pedir para vocês respirarem profundamente. E eu vou fechar com um canto. Eu espero que... Vamos ver como é que tá o microfone aí, que eu não liguei o... Como é que tá o som aí? Tá estourando ou o microfone tá bom? Me respondam. Vocês estão ouvindo o microfone, o som aí, ou ele tá estourando no ouvido de vocês? Só para eu fechar aqui. O Walter tá postando aí o link da Companhia da Terra, do nosso curso, que vai começar logo logo. Eu vou trazer um canto do amanhecer, um canto Lakota. When they are whole, when they are whole, when they are whole, oh, oh, hey, oh, hey, oh, yeah, yeah, yeah. When they are whole, when they are whole, when they are whole, oh, 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 hey, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lembrem-se que hoje é uma celebração muito especial. Para os celtas, hoje era um dia que os mundos, os entremundos se abriam e era o ano novo. Então, já que é um ano novo, no nosso hemisfério a gente pode celebrar também o Beltane, mas vamos pegar que é Dia dos Mortos, que tem aí, né, finados, vamos pegar a energia de Escorpião e trazer esse renascimento agora, trazer essa possibilidade de que ainda dá para ser mais e mais maravilhoso ainda. Adoro flores. Gente, quem ainda não se inscreveu, se estiver em São Paulo, ou se não estiver, dias 15, 16 e 17 de novembro, estejam conosco no Mundial, no Encontro Mundial de Círculo de Mulheres.
É lindo. Como pode melhorar? O que mais é possível? Gratidão, Walter. Gratidão a todos. Gratidão, gente. A semana que vem tem mais, tá? Vai ter o webinar a semana que vem de novo, tá? Feliz Soul In.